O que você diria para líderes que estão lidando com muitas pessoas enfrentando desafios emocionais e mentais? Que pergunta, né, gente? Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. Essa semana no nosso quadro, O que você diria? Nós vamos falar sobre saúde mental, que é um tema assim super urgente e necessário. E quem está aqui comigo, a minha amiga Ketty Bassini, formada em psicologia, terapia familiar, uma amiga, uma pessoa que eu admiro. Estou feliz demais que ela está aqui para responder essas perguntinhas fáceis. Vamos lá. Não Fácil, é? só que não. Só que não. Não é fácil, né, falar Não de saúde é, mental, não principalmente com tanta informação que tem aí fora. Não é. Vamos dar o nosso melhor. Vamos. Então a pergunta é essa: o que você diria para líderes, né, que estão lidando com isso? Muitos líderes, Sim. não é? Olha, antes de eu responder, deixa eu só fazer aqui mencionar algo. Eu estava lendo esses dias um artigo e fizeram uma pesquisa com a população americana. 90% das pessoas que estavam sendo entrevistadas, elas afirmaram e acreditavam que nós estamos vivendo um tempo de crise na saúde mental. Uau. Isso assim, pessoas comuns, todo mundo afirmando. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise, né? E outro artigo que eu estava lendo dizia que a demanda para o tratamento da saúde mental nunca foi tão alta. Então, assim, é um assunto urgente, relevante, não é? O que eu posso dizer para líderes que estão lidando com situações assim, né? Os liderados ou pastores, no caso, com membros que estão vivendo essa dificuldade, eu diria que você precisa se instruir. Você precisa se dedicar um pouquinho ao entendimento do que está acontecendo. Acho que é válido dizer que a gente precisa de mais conscientização e mais informação sobre esse assunto, né? Então, os líderes religiosos, espirituais, de repente buscar tanto essa instrução na saúde mental também ajuda. Sim. Você precisa de ajuda, você precisa de repente estabelecer uma equipe de pessoas que são capacitadas, que entendem desse assunto, pessoas que são treinadas para isso, né? E andar junto com elas. Coloca na tua igreja uma equipe e começa a realmente assim levar esse assunto a sério e colocar na mão de pessoas que possam te ajudar, que possam te guiar. Porque não é fácil, esse tipo de assunto não é algo que se faz sozinho, entendeu? Se tratando de saúde mental, não é algo que você faz sozinho. Então eu diria isso, porque geralmente os pastores, eles buscam o conhecimento na teologia, certo? Que é o estudo da natureza de Deus. Sim. E os psicólogos, os terapeutas, os profissionais dessa área, eles têm um entendimento da psicologia, que é o estudo da natureza humana. Então, por que não fazer as duas coisas caminharem juntas? Porque se nós somos seres humanos espirituais, seres humanos mais espirituais, somos espírito, né, integrados com os nossos aspectos físicos, mentais, emocionais. Então não tem como a gente querer cuidar só de uma coisa e não cuidar do todo que é o ser humano. Sim. Né? Então, assim, essas duas disciplinas, que é a teologia e a psicologia, eu penso que deviam caminhar juntas sempre, para que a gente possa estar tentando entender o homem como um todo. Sim. Né? A Bíblia está aí que é a base de tudo e vai informar a ciência. Né? Sim, e até mesmo porque, como você falou, às vezes os próprios líderes, não é? Os pastores ou líderes de companhia, líderes de equipe, também precisam de ajuda, também estão sobrecarregados, né? Então hoje a gente vê assim como que
a sobrecarga está sobre todos, não só sobre os liderados que estão buscando ajuda nos líderes, mas os próprios líderes estão passando por esse momento difícil. Então, como a Cat está falando, se informar é o primeiro passo, né? Se informar, trazer pessoas. A conscientização, ajudar, né? A conscientização vem primeiro. Uau, é um assunto complicado, é um assunto urgente, relevante ao extremo. Então, eu preciso me conscientizar de que essa é a era que nós estamos vivendo, a era pós-moderna, onde o avanço tecnológico teve uma grande influência em vários aspectos sociais, ou seja, a sociedade foi altamente impactada pelos avanços da pós-modernidade. Então, nós sofremos esse impacto, por exemplo, a questão das mídias, né, das redes sociais, o acesso à informação que é assim, na nossa mão, a gente carrega no bolso. Informação, seja informação positiva, mas muita coisa que você pode acessar que é negativo. Não só o fato de ser positivo ou negativo, mas esse excesso de informação. Isso faz acelerar, né, a nossa mente, o nosso cérebro fica ali querendo cada vez mais informação. E esse aceleramento na mente traz pra gente o quê? Ansiedade, às vezes depressão, entra toda aquela coisa da comparação. Então, nós precisamos sim estar bem cientes do que está acontecendo e tratar. E eu nem digo assim, vamos começar agora a falar sobre a psicologia dentro da igreja, vamos levar a psicologia para o púlpito. Não é isso, né? Um pastor, um líder cristão, que aqui a gente está sendo um pouco específico, né? Falando dos cristãos, a equipe, né? Os bastidores, você vai estar lidando com os seus membros, com as pessoas ali, ajudando eles nos bastidores. A gente não está falando de pregar, tirar o espiritual ou a teologia de cima dos púlpitos e levar a psicologia, não é isso. Mas é ter pelo menos o mínimo, a base do conhecimento do que é saúde mental e quais são as necessidades nesse âmbito, nessa área, para dar o apoio necessário para aquelas pessoas que realmente necessitam desse apoio. Certo? Sim. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que precisam mais do que um aconselhamento, é isso, né? Com certeza. Olha, esses dias mesmo eu estava falando com uma líder na minha igreja, e ela estava mencionando assim, Cat, parece que as pessoas não aprendem. Parece que a gente fala, aí a pessoa um dia vai para um evento e ali ela passa por todo não vou dizer uma transformação, mas ela é impactada e ela chora, né? Uma experiência espiritual linda. Sim. E aí você acha, uau, foi transformada, vai voltar outra pessoa para casa. E aí passa uma semana, aquela mesma pessoa volta com os mesmos problemas e parece que nada aconteceu. E aí eu fiquei pensando comigo, até compartilhei com ela, porque esses problemas, eles precisam de outro tratamento. Eles não precisam só de um final de semana glorioso dentro da igreja. Eles precisam de um acompanhamento. E se não for um acompanhamento assim espiritual, aliás, é bom não separar, né? É bom a gente sempre lembrar que o espiritual vai estar sempre junto com esse tratamento terapêutico. Os dois vão caminhar juntos. Supostamente, né? Se a pessoa com quem está... se a pessoa que está ajudando essa outra pessoa for capacitada para ajudar, né? Sim. Porque às vezes a gente também enfrenta isso. Pessoas que buscam ajuda em fontes que não consideram a palavra de Deus relevante. Exatamente. Ou nem trazem esse ponto para dentro da terapia. Exatamente. E a pessoa ali está só trabalhando agora no comportamento, né? Exatamente. E o comportamento vai chegar uma hora que vai se esgotar, né? Isso. Aquela informação toda não vai ser válida o suficiente para uma transformação. Os dois têm que caminhar juntos. Gostei que você falou. O espiritual, então você precisa de uma pessoa capacitada no espiritual e no terapêutico, nesses casos, né? Porque como cristãos a gente sempre vai recorrer para Deus, para a palavra de Deus, que é a base de tudo. Mas no caso de precisar de um tratamento mais específico para a saúde mental, então que seja um tratamento que carrega as duas coisas, que é o tratamento terapêutico e o espiritual. Sim. Um acompanhamento ali, Bíblia, oração,
jejum, né? Caminhando junto com processos terapêuticos. Isso até responde a pergunta, né? O que dizer para líderes que estão lidando com isso é não separe. Não trabalhe só no espiritual, não é? Exatamente. Não trabalhe só no espiritual e também não negligencie o espiritual e trabalhe só no comportamental, porque vai dar problema. Não é? O que te fez estudar psicologia? Você ama tantas pessoas assim. Olha, você quer tanto ajudar as pessoas. Na verdade, sabe assim, quando parece que não foi você que escolheu, que você foi escolhida? Que lindo. Eu tenho essa impressão. Eu, desde pequena, eu admirava muito o comportamento humano, queria entender. Legal. Fascinada é a palavra que eu tô buscando. Legal. Sempre fui fascinada pelo comportamento humano e sempre fui aquela criança assim também, que é aquela amiga que vai ouvir. Aquela amiga que vai ser neutra nas conversas e vai tentar analisar os dois lados e tentar pacificar uma situação. Sempre fui aquela que os amigos vêm pra mim, eu preciso falar com você do meu problema, vamos ver se você me ajuda aqui. Eu ouvia com a maior paciência, eu tenho essa facilidade para ouvir, sem me cansar, sem ter problema com isso, nem um pouco, zero. Então eu posso parar e ouvir por horas, com a maior paciência. Então, assim, sabe quando você já vai sendo, parece que, guiada para aquela coisa? E aí foi o que aconteceu. Eu fiz uma outra formação em design gráfico, mas não me encontrei. Aí eu falei, preciso ir pro lado das humanas e entender como o ser humano funciona, e como que ele pensa e como que ele se comporta. E aí foi onde eu me encontrei. Legal. Que bom. Foi assim que aconteceu. É isso aí. Ela passou no teste dela hoje. Parabéns! Nós temos que registrar, não é? Nós temos que registrar. Muito bom, graças a Deus. Que bom, não é? Meu Então Deus, é uma que jornada. peso que saiu. Vale a pena, não é? Vale a Vale pena. a pena. Tem pessoas que elas têm essa facilidade, eu acho até que se encaixa na própria pergunta, o que a gente fala para líderes que estão lidando com isso. Tem pessoas que se encaixam na vida acadêmica. Sim. Elas querem, elas não conseguem só fazer um cursinho, uma mentoria de 6 meses. Elas querem e gostam da vida acadêmica. Sim. Então, nós também precisamos ter essa sensibilidade quando as pessoas perguntam pra gente, o que você acha que eu devo fazer? Tem pessoas que você olha assim e fala, ela não vai conseguir ficar 4 anos na escola. Mas cada um tem que buscar. Gosta da vida acadêmica, não é? Eu não vou dizer que eu odeio. Eu, assim, encaro de frente. Não digo que é fácil. Não digo que mil maravilhas, porque não é. Mas, assim, não odeio. É algo que me atrai, eu gosto, né? Então, assim, eu acho que cada um tem que buscar o seu caminho, né? Deus tem uma história para cada um. Tem. Então, assim, você vai aí ajudando, como se diz? Co-writing? Como é que você vai escrevendo a sua história coautor. junto com o coautor da sua história com Deus, Com né? Deus. Ele é o autor, mas você vai tomando as suas próprias decisões, Sim. as suas escolhas por conta do livre-arbítrio, né? Isso. Eu jamais, isso é pessoal, né? Tomo uma decisão sem pedir essa direção de Deus, assim, Senhor, me mostra, me ajuda, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade, que não seja pra mim. Então aí facilita, né? Com Deus no barquinho, tudo vai bem. Dá tudo certo. Senão a gente constrói na areia e desmorona tudo. Exato, não vale a pena, não. exatamente. Vamos construir na rocha. Então, não é? Nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro episódio dessa semana, dando essa mensagem para os líderes que não separe, não é? É o que eu aprendi aqui hoje com a Kathy. Não separe o espiritual da alma, do processo terapêutico, né? Do comportamento, do tratamento, isso. Integra tudo, se informe. Como líder, a gente precisa precisamos, como líderes, precisamos estar informados. Sim. Realmente tivemos uma mudança grande, não é? E a pós-modernidade trouxe acesso a muita informação. E também precisamos cuidar das fontes, não é? Porque às vezes a informação que vem, se não é de uma fonte boa, só traz confusão. Tem muitas ferramentas aí boas, não é? Muitas ferramentas boas. Precisa saber, né? Precisa buscar entender o que é bom, o que funciona. Porque, assim, quando a gente tem a tendência, isso é do ser humano, a gente tem a tendência de demonizar aquilo que a gente não conhece.
porque eu não sei, então não presta. Mas, né, você já buscou saber? Então, a psicologia, por muito tempo, vem sendo assim, demonizada. Imagina falar de psicologia dentro da igreja, ou ser tão almático, assim, né? Aquela coisa é muito almático. Mas, gente, corpo, alma e espírito, nós somos integrados. Né? E temos que cuidar dessas 3 áreas, então não adianta a gente só investir em uma, exatamente. que daí dá um problema, não é? Então, líderes, vocês que estão também se sentindo sobrecarregados, cuide, né, da sua alma, cuide do seu corpo com equilíbrio. Exato. Nós precisamos aprender como líderes a exercitar, tirar tempo para descansar também, aprender sobre comportamento, aprender sobre essa mente pensante que Deus nos deu, esse computador que não para. Explorar um pouquinho, né? Explorar um pouquinho, né? Mas Cat também aqui falou algo interessante que eu gostei, que também isso não precisa ser agora o sermão do culto, né? Não. Isso também não precisa ser agora as reuniões das empresas só e baseado nisso. São informações que a gente vai providenciando para as pessoas e elas vão ter que processar isso também e aplicar. Exatamente. Porque se a gente recebe informação e não aplica, é só informação. Exatamente. Tem que aplicar, né? A palavra de Deus nunca pode deixar de ser o centro do culto racional, do culto dentro das igrejas. É a palavra de Deus, a mensagem da cruz, o evangelho simples. Isso sim deve ser pregado dentro das igrejas, mas quer dizer que a gente não pode usar recursos que o próprio Deus nos permite usar? Não. Então, assim, eu não sei se todo líder está preparado para essa conversa, mas para os que já estão, continuem no caminho, né, de trazer profissionais e não tentar lutar sozinho, porque é uma carga bem pesada para se carregar também. É isso aí. Né? É isso aí, pessoal. Obrigada por responder essa pergunta. Foi uma bênção. Ora para os líderes, então. Ora para a gente, para finalizar. Ora sim. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse dia. Te louvamos porque a tua bondade, a tua misericórdia nos alcança todas as manhãs. Nós te louvamos pelo que foi dito aqui nessa noite e que tudo isso venha entrar no coração daqueles que ouvem e venha fazer a diferença, Senhor. Que não sejam palavras vazias, mas que carreguem a tua presença que transforma, Senhor. Em nome de Jesus, nós intercedemos por cada pessoa que precisa dessa direção, dessa ajuda na saúde mental e pedimos que a tua presença faça a diferença na vida deles e que o Senhor alcance a vida deles, ó Pai. Se for necessário um profissional, que o Senhor coloque esse profissional no caminho de cada pessoa que precisa, ó Deus. E nós nos colocamos ao teu dispor, Senhor, para ser instrumento nas tuas mãos a cada dia. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Amém, pessoal. Obrigada mais uma vez. Meu prazer. Que Deus abençoe vocês. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas. Bye. Tchauzinho.